Hoje eu tô meio gripado para gravar os vídeos, mas vamos tentar mesmo assim. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? É o 10º princípio básico da economia. E esse princípio diz o seguinte: a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então vamos repetir qual que é o princípio número 10 do vídeo de hoje. A sociedade enfrenta um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante de curto prazo entre inflação e desemprego. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de economia básica e o livro que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Introdução à Economia do Mankiw. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição dele. Então vamos lá, o 10º princípio. Vou tentar ser rápido porque hoje eu não estou muito bem não. Vamos lá. Embora o nível mais alto de preços seja no longo prazo, o primeiro efeito, vamos pensar direito aqui, embora o nível mais alto de preço seja no longo prazo, o primeiro efeito do aumento da quantidade de moeda, no curto prazo a situação é mais complexa e mais controversa. Muitos economistas descrevem os efeitos de curto prazo da injeção monetária como o aumento da quantidade de moeda na economia estimula o nível geral de consumo e, portanto, a demanda por bens e serviços. Então, uma vez que você tem uma quantidade maior de moeda, o estímulo geral de consumo acontece, né? Segundo, o aumento de demanda pode, com o tempo, levar as empresas a elevar os preços, porém, nesse ínterim, esse aumento também incentiva as empresas a contratar mais mão de obra e aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos, uma coisa leva a outra, né? E a maior contratação significa menor desemprego. Então, esses são os efeitos de curto prazo da injeção monetária. Então, vamos repetir: quanto maior a maior quantidade de moeda, o nível geral de preços, o nível geral de consumo tende a aumentar no curto prazo. A demanda e oferta, né? O aumento de demanda também pode levar, com o tempo, as empresas a aumentarem o preço, portanto, a inflação. E a maior contratação significa menor desemprego, porque apesar de que os preços estão subindo, as empresas também têm estímulo para contratar mais e aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos. Tá, mas nós estamos falando do princípio 10, né? A sociedade, ela enfrenta, meu nariz escorrendo, enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Agora vamos ver isso um pouco melhor. Essa linha de raciocínio leva a um amplo trade-off, ou seja, uma escolha conflitante, que é o primeiro princípio lá da economia, final da economia. Um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante de curto prazo entre inflação e o desemprego. Embora alguns economistas ainda questionem essas ideias, a maioria aceita que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Isso significa que, em um período de 1 ou 2 anos, muitas políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas. Então, uma vez que sobe a inflação, também acontece o desemprego. Os formuladores de políticas enfrentam essa escolha conflitante sem considerar se tanto a inflação quanto o desemprego se apresentam em níveis elevados, como ocorreu no início da década de 1980 nos Estados Unidos, né? Em níveis baixos, como na década de 1990, ou em níveis intermediários. Esse trade-off de curto prazo é de grande importância para a análise do ciclo de negócios, ou seja, as flutuações irregulares e imprevisíveis da atividade econômica, medidas pela produção de bens e serviços ou pelo número de pessoas empregadas. Então vamos ver, aqui surgiu uma palavra conceitual que é ciclo de negócios na economia. O que é que são ciclo de negócios? Flutuações da atividade econômica, medidas pelo número de pessoas empregadas ou pela produção de bens e serviços. Então essas flutuações, ela basicamente quer dizer, no ciclo de negócio, que a economia está crescendo ou reduzindo, ela está em recessão ou está se recuperando. Então o ciclo de negócio é isto, porque você pode imaginar uma economia numa tendência linear, mas nesta tendência linear tem altos e baixos entre recessão e crescimento, recessão e crescimento. Os formuladores de políticas podem explorar o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego usando diversos instrumentos de política econômica. Ao mudarem os montantes referentes aos gastos do governo, por exemplo, ao total arrecadado de impostos e as emissões de moeda, os formuladores de políticas poderão influenciar a demanda global por bens e serviços. As mudanças na demanda, por sua vez, influenciam a combinação de inflação e desemprego que a economia apresenta no curto prazo.
Uma vez que esses instrumentos de política econômica são potencialmente tão poderosos, a maneira como os formuladores de políticas econômicas devem utilizá-los para controlar a economia e mesmo se devem ou não utilizá-los é objeto de constante debate. Por fim, o último parágrafo de hoje, o debate esquentou nos primeiros anos da presidência de Barack Obama, entre 2008 e 2009, os Estados Unidos e outros países sofreram uma profunda crise econômica. Problemas no sistema financeiro causados por aplicações ruins no mercado imobiliário transbordaram para o restante da economia. Tudo se alastrou naquela bolha imobiliária. Neste contexto, houve uma redução significativa de renda e o aumento do desemprego naquele período. Os formuladores de políticas reagiram de diversas maneiras para aumentar a demanda agregada por bens e serviços. A principal medida do presidente Obama foi a edição de um pacote de estímulos mediante a redução de impostos e o aumento dos gastos por parte do governo. Então, redução do imposto e aumento dos gastos do governo. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve, FED, aumentou a oferta de moeda. Então, Barack Obama reduziu os impostos, aumentou os gastos do governo e ainda aumentou a oferta de moeda. O objetivo dessa política era reduzir o desemprego. Alguns temiam, porém, que tais políticas pudessem, com o tempo, levar a um nível excessivo de inflação. Bom, então o último princípio aqui, ele basicamente traz esta ideia, né, de que a sociedade enfrenta mesmo um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Esse é o princípio número 10, de uma sequência de 10 princípios que eu já tratei aqui no canal. São 10 princípios básicos da economia. O princípio 9, eu vou deixar o vídeo aqui no final. O princípio 9 diz o seguinte: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Esse é o princípio 9. Eu vou deixar aqui caso você tenha interesse em assistir. Valeu, até semana que vem. Eu quero no próximo vídeo fazer uma conclusão sobre esses 10 princípios, mencionando cada um deles com uma breve revisão. Fico por aqui até segunda-feira que vem. Toda segunda, um vídeo de economia básica. Lembrando, este vídeo aqui é de uma playlist que eu estou construindo aos poucos de economia básica, baseado neste livro do Mankiw. Valeu!